E hoje é dia de falar sobre o futebol no CDP. Esse vídeo tá bem legal, pessoal, vale muito a pena você assistir, tem muita curiosidade aqui. O Papo Reto tá no ar. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Se você quer incentivar o nosso trabalho, pelo menos deixa o like e se inscreva. Não custa nada pra você. Produzir um conteúdo como esse, tem que editar vídeo, gravar, fazer pauta, tem mó trampo pra entregar o melhor pra você assistir aqui. E você não se inscreve e nem deixa like. Aí você desanima o cara aqui, irmão. Fechou? Se inscreva no canal. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Bom, vamos lá então entender como é que funciona o futebol. E eu vou destacar que esse vídeo vai falar sobre o futebol no Centro de Detenção Provisório. Quando eu fechar o tema de CDP aqui no canal, eu vou explicar como é que é o futebol na penitenciária, porque tem diferença. O que eu vou explicar hoje se aplica só em CDP, alguma coisa vai se aplicar em penitenciárias, mas lá, quando for o tema penitenciária, eu explico com mais detalhes. Eu só queria fazer uma introdução aqui rápida. Tem a série chamada Série Carandiru aqui na playlist do nosso canal. Seria muito legal você assistir essa playlist, caso você não tenha assistido, porque quando você analisa o universo do Carandiru, você vai perceber que naquela época, por exemplo, quando se trata de futebol, lá tinha campo de futebol com tamanho oficial, era de terra, tudo bem, mas eram campos grandes. Quando você ia também na zona norte de São Paulo, por exemplo, tinha também na penitenciária do estado, os campos eram grandes pra caramba. Então assim, quando você analisa ali aquelas cadeias da década de 90, por exemplo, pra gente localizar aqui o tempo, você via que o espaço para os caras jogar bola era grande demais. Eu vou me aprofundar nisso quando a gente for falar de futebol na penitenciária. Mas só para você entender a dinâmica, quando veio a questão do CDP pro estado de São Paulo, quando veio esse modelo de cadeias mais compactas, o que aconteceu? Mano, ficou menor do que você jogar futebol de salão. E aqui um fato curioso, eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Quando eu cheguei preso, fiquei um tempo num DP, que é uma delegacia, né? Isso acontecia também bastante, que o preso passava pelo DP, ficava um tempo ali na delegacia, na carceragem. Tem vídeo explicando já sobre isso também aqui no canal. E lá tinha uma quadra que, na verdade, era metade de uma quadra de um CDP, tá ligado? E logo quando eu cheguei nessa delegacia, teve alguns jogos lá, tipo, era 2 contra 2, era uma coisa bem bizarra, assim, porque o espaço é muito reduzido, os caras também queriam ficar ali fazendo banho de sol, então de vez em quando ali no DP tinha uma partida ou outra, mas não era todo dia, era quando realmente o pátio estava vazio. Na delegacia era muito complicado ter algum tipo de atividade no campo do futebol. Mas vamos lá, entrando agora dentro de um CDP, vamos entender a dinâmica do futebol lá dentro. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que no Centro de Detenção Provisório o futebol é muito complicado porque o espaço, como já foi citado, ele é muito reduzido. Eu estou passando agora para você um espaço que é a média dos espaços nos CDPs e eu parto de um princípio do estado de São Paulo. Olha só a quadra como ela é pequena. Nas unidades prisionais, principalmente a maioria em São Paulo, não tem as traves, a trave normal, né, que tem, por exemplo, aquela trave de ferro. Normalmente o preso ele faz a trave com as garrafas PET. E ele é muito interessante que ele pega uma cordinha, né, que a gente chamava de tia, né, fazia essa corda, colocava as garrafas nessa corda e fazia uma trave ali, então eram 2 traves por pavilhão. Aí você me pergunta assim, Arquimedes, tinha apito lá, por exemplo, tinha juiz? Como é que funcionavam as regras no futebol no CDP? Só a título de curiosidade, para você ter noção, na minha época, pelo menos que eu passei, o apito ele era uma garrafa que você ficava batendo na parede. Então, por exemplo, o juiz ali, ele não era nem chamado de juiz, era tipo chamado de professor. Até isso os caras não ficavam chamando de juiz para não dar uma conotação que era o juiz do processo criminal, por exemplo. Então, às vezes o preso que estava ali sendo o condutor, né, digamos assim, o chamado professor na linguagem do futebol, ele pegava a garrafa e ficava batendo na parede, né? Então ele batia na parede quando havia uma falta, quando era alguma coisa que ele tinha que chamar atenção, ele saía batendo na parede. Bizarro, mano. Então muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Como é que funciona a dinâmica, eu vou tentar explicar o máximo possível sobre como é que eram as regras e como é que funcionava o clima dos jogos no CDP. Quase todos os dias tinha futebol no CDP ou tem futebol no CDP. Normalmente eles dividem ou na parte da manhã ou na parte da tarde, ou no banho de sol da parte da manhã ou da tarde, vai ser dividido ali. Então, o esporte, né? Você já assistiu aqui no canal o que significa
o que é os presos do setor do esporte. Esses presos que organizam o esporte na unidade prisional, eles iam lá, passavam cela por cela e agendavam os jogos. Então vamos supor, eu sou do barraco 3, sou do X3 e quero jogar um contra o barraco X7, X4. Ali eu ia até os mano, que eram os presos do esporte, comunicava que eu queria fazer um contra, a gente fortalecia lá com um maço de cigarro, que era uma espécie tipo de aluguel, não era obrigado a pagar, mas era um fortalecimento para você poder marcar e agendar um contra. Então normalmente funcionava assim, vamos fazer um contra e tal, rolava 2, 3 jogos por cada período, e é claro que também existia, por exemplo, algumas apostas, poderia ter algumas apostas, vamos supor, mas tudo isso com consentimento do setor, não poderia fazer nenhuma aposta sem que tivesse o consentimento da liderança da cadeia, tinha que trocar uma ideia antes, falar, a gente vai jogar contra o barraco 7, valendo aí um pacote de cigarro, 2 pacotes de cigarro, valendo uma droga, por exemplo, também, então tinha ali diversas negociações que aconteciam nos bastidores, dependendo dos jogos. Então basicamente funcionava nessa primeira dinâmica, mas também o esporte, os líderes, né, os presos que cuidam do esporte dentro da unidade prisional no CDP, promoviam também os campeonatos. Então o campeonato, por exemplo, cela contra cela, eles montavam lá as tabelas, você pagava uma espécie de inscrição também, que era com maço de cigarro, tinha uma premiação também lá relacionadas aos maços de cigarro, tudo isso para girar, né, o mecanismo ali, digamos assim, da própria unidade prisional. E um jabazinho rápido aqui, não se esqueça, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a minha história dentro da unidade prisional, o livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão, link aqui embaixo na descrição, uma história bem bacana para você se aprofundar mais no tema. Aí muitas pessoas perguntam assim, Arquimedes, o futebol na cadeia é um futebol violento? Olha, sinceramente, não é um futebol para qualquer um, assim. Lógico que tinha jogos que eram mais tranquilos e tal, mas sempre era jogo muito pesado, tipo, chegada dura, diferente de você chegar na maldade, porque se você realmente desse vamos por uma cotovelada na cara do cara, ou fosse uma maldade que visivelmente fosse realmente algo maldoso, né, comprovadamente algo maldoso por conta de alguma desavença pessoal, o cara com certeza ia ser depois conduzido numa ideia com o setor, porque aí ele estaria usando o futebol para tentar agredir um companheiro, isso dava um puta de um problema. Então normalmente era um jogo muito intenso, né, muito intenso de força, mas porém uma força moderada no sentido de não passar a fronteira da agressão. É claro que eu já presenciei, por exemplo, jogadas mais pesadas, já vi o cara quebrar a perna lá, já vi o cara quebrar o braço, tipo, mano, não é um futebol tão tranquilinho assim não, né? Então uma dividida, uma jogada mais pá, porque você tava ali no concretão, né, cara? Então de repente você ia tentar dar um drible ali, ia tentar fazer uma jogada, o cara chegava numa marcação mais rasgando, mano, o bagulho era louco, viu? E era interessante porque a cadeia fica animada, né, mano? Futebol na cadeia é um momento que o cara realmente se desliga ali do mundão e fica muito focado ali no jogo. As celas ficavam balançando, dependendo dos jogos, né? Não eram todos os jogos, mas quando, por exemplo, era campeonato, quando era uma final, mano, a cadeia balançava ali no CDP. Os caras ficavam batendo garrafa e gritando na cela. Pá. Era animado, mano. Sinceramente, futebol era animado lá na cadeia, viu? E aí entra um ponto muito interessante aqui, que é uma situação, olha que interessante, isso aqui é bem bacana de contar pra vocês,
que é o preso, quando ele é bom de bola, vamos supor, chega um preso lá, mesmo que ele não tenha um crime, nem que ele seja um grande criminoso, nem que ele seja criminoso, por exemplo. Se o cara ele for bom de bola dentro da cadeia, ele vai ser tratado como um rei, mano. Olha que coisa interessante. Quando eu falo rei, logicamente eu não tô colocando numa escala... no sentido mais amplo, mas ele é muito bem tratado, porque tem um interesse, né, mano? Os caras tentam trazer ele até pra morar no esporte, pra morar no setor, pra jogar no time da cela, porque aí vai ter as apostas e tal. Então, um cara que joga bem bola dentro da cadeia, ele é muito, entre aspas, respeitado, mas assim, muito querido, né? Por conta do esporte ser muito popular lá dentro e porque também os presos querem trazer esse cara pro time dele. Então, o jogador que tá lá preso, vamos supor, né, um jogador ou até mesmo preso que joga bem bola, ele passa bem na cadeia. Quando eu falo passa bem, né, mano, tô dizendo que a cadeia você passa bem. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer aqui, né? A gente usa às vezes algumas figuras de linguagem aqui, mas é só pra você ter uma compreensão do que eu quero dizer. Senão as pessoas depois no comentário ficam, tá dizendo que cadeia é gostoso, olha lá, tá vendo, cadeia é diversão. As pessoas distorcem, mano, distorcem. Aprenda o que é uma hipérbole, depois joga no Google aí, hipérbole. E aí a gente troca ideia, beleza? Às vezes tem assunto que a gente tem que desenhar aqui, senão a galera não compreende. Então o que acontece? O futebol dentro das unidades prisionais, ela é um futebol com bastante disciplina, né? Não é um futebol que você vai realmente, os caras vão ficar lá gritando palavrão e tal. Lógico que sai um palavrão ou outro, mas tem todo um cuidado ali, tem toda uma disciplina e todo um proceder. Mas o que eu posso dizer pra você assim, que realmente o futebol é um momento que o preso consegue realmente distrair a sua mente. É um momento ali que ele consegue desestressar o cara que joga, mas aí tem o preso que não joga bola, por exemplo. Mas ele assiste a partida, então de uma certa forma é um evento interessante, assim, no dia a dia e na rotina da unidade prisional, né? Porque, cara, cadeia você tem que ter várias estratégias mentais para você não enlouquecer, né? E uma dessas ferramentas e uma dessas estratégias é você participar do esporte, mesmo que seja um esporte mais intenso lá, mas de uma certa forma vai cansar teu corpo, você vai acabar praticando uma física lá quando se trata de CDP, vai distrair sua mente e de uma certa forma também aqueles que não jogam bola vão estar se distraindo ou com o buchicho, né, ou com as tretas que vai rolar ali no jogo, ou até mesmo por conta de um jogo bom, tinha jogos lá muito bons, tinha jogadores lá assim, cara, tinha muito jogador bom também, assim, cara de jogada de salão, que a gente olhava e falava, pô, esse cara poderia ter sido profissional tranquilamente. E até mesmo no bate-papo depois, né, várias histórias, assim, de caras que queriam ter seguido carreira no profissionalismo, né, mano, sendo um jogador de futebol profissional, caras que já tiveram até experiências em jogar em clubes. Pô, cara, eu já vi muita coisa, assim, na cadeia, mano, de caras que já jogaram, por exemplo, federados, né, quem é da bola sabe que federado é aquele cara que realmente já foi, tipo como se fosse um cara registrado, só para o leigo entender, dentro da modalidade desse esporte. Então, pô, cara, cada história que você vê na cadeia, assim, que é impressionante. Por isso que eu falo, o universo prisional, as pessoas têm sempre aquele estigma, né? Sempre aquela visão, lá só tem monstro, lá só tem assassino, lá só tem isso e aquilo. Cara, não tem como. Quando você vai preso, quando você vivencia essa experiência, você chega à conclusão de que o cara cometeu um erro, beleza, discussão do erro, outro tema. Mas o cara não deixa de ser humano, entendeu? Um cara que teve sonhos, um cara que tem uma vida. É muito louco, mano, essa experiência sociológica. E aqui a minha luta incansável de trazer a minha experiência pro YouTube, pra você. Não de passar a mão no cara que cometeu um erro, longe disso, mano. Aqui a gente não passa pano pro errado, nunca. Vamos passar pano pro crime em si. Mas sempre trazer, pô, cara, o cara errou, mas vamos analisar também um pouco o lado humano, entendeu? Porque é o que eu sempre falo. Hoje talvez você não tenha ninguém da sua família preso, talvez você nunca tenha tido essa experiência, mas você não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser o seu filho no cárcere, amanhã pode ser você dentro do cárcere, e aí você vai começar a perceber como é que o Estado trata disso, como é que a sociedade lidar com isso. Entende? A minha questão é justamente essa. Tome muito cuidado, porque o direito penal, ele pode te atingir a qualquer momento. Quero passar aqui rapidinho pra gente finalizar o vídeo, um salve que a gente recebeu, muito legal. Pô, grava um vídeo aí da sua quebrada, da sua cidade, Minas, Nordeste, não sei, de repente você tá em outro país. Manda aqui um vídeo, grava um vídeo de 20 segundos, manda pra gente passar no canal. Vai ser muito legal receber o seu salve, pra gente poder colocar aqui também o seu abraço. Vamos rodar o de hoje. Mandando um salve especial aqui da Irlanda pro meu amigo Arquimedes. Parabéns aí pelo seu trabalho sensacional. E é isso aí, é papo reto.
e tamo junto. Muito obrigado aí pelo esse salve maravilhoso, sempre é muito bom receber o carinho de vocês. Se você quiser acompanhar um pouco mais a minha rotina, não se esqueça, estou lá no Instagram, lá você vai acompanhar o meu ponto de vista sobre algumas questões, tem muito conteúdo exclusivo lá também, né? Tem vídeos lá muito interessantes. Não se esqueça, nas minhas outras redes sociais, me siga também. E só para fechar, pessoal, não se esqueça de conhecer, pelo menos, conheça o meu treinamento, primeiro link aqui embaixo na descrição, assista as 3 aulas gratuitas, conheça o universo, realmente o que é sindicância, procedimento administrativo. Cara, é um treinamento completo para quem realmente tem alguém preso. Vale cada investimento que você fizer, porque o conhecimento ele é poderoso, ele vai te libertar de muita coisa. Conheça, clica aqui no primeiro link e conheça esse material, porque realmente foi feito com muito carinho, com muita dedicação, para poder também te ajudar. Gostou do vídeo de hoje? Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou, porque o comentário vai formar um engajamento e assim você também fortalece o nosso trampo, beleza? Arquimedes, eu não assisti o vídeo falando o que é o cara do esporte que você comentou nesse vídeo. Tá bom, vou te ajudar, beleza? Aqui ao lado tá passando agora quem são os presos que cuidam da disciplina do esporte nas unidades prisionais. Mano, só clicar aqui agora que você já vai assistir esse vídeo que tá muito top, beleza? Um forte abraço e até nosso próximo encontro. Valeu!